Ai, ai, como é bom dançar, ai. Corta a jaca assim, assim. Deixa eu ver. João. Agatha. Corta a jaca assim, assim. Assim. Marcos. Lara. Lararirarara. Larararara. Lari. Larararara. Lara. Lararirarira. Ta 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 ta. A lei e a propriedade. Tchururururu. A lei e a propriedade. Clara. Por ordem, a desordem. Tchururururu. Agatha, João, Mari, ordem, a desordem. Tatarirarara. Nananana. Rana. Ara. Mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, tchururururu. Tchu, tchu. Tchu, tchu. Vocês estão aí? Podemos começar, então? Ai contra a mãe, Machado de Assis. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos aqui, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar e era fechada atrás da cabeça com um cadeado. Com o vício de beber, perdiam também a tentação de furtar, já que era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas na porta das lojas à venda. Mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, fechada atrás com uma chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo do que sinal. Escravo que fugia assim, por onde quer que andasse, mostrava já um reincidente e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Acontecia ocasionalmente de apanharem pancada e nem todos gostavam de apanhar pancada. A grande parte era apenas repreendida
Às vezes alguém de casa servia de padrinho, ou mesmo o dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, saía correndo pelas ruas da cidade sem conhecer as ruas da cidade. Dos que iam para casa, apenas os ladinos pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel. Iam ganhá-lo fora, quitandando. Quem perdia escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido. Nome, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava, a roupa e a quantia de gratificação. Se não vinha a quantia, vinha a promessa. Gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Também acontecia bastante do anúncio trazer uma vinheta, figura de preto, correndo, descalço, uma vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoltasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém entrava nesse ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso ou até mesmo a vontade de servir também, ainda que por outros meios, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em família Candinho. É o homem, é a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade. Era o que ele chamava de caiporismo. Começou querendo aprender tipografia, mas viu logo que levava um tempo para aprender a compor bem e talvez nem ganhasse bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio lhe chamou a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço, ele entrou de caixeiro para um armarinho. Mas a obrigação de atender e servir a todos feriu-lhe na corda do orgulho e ao cabo de 5 ou 6 semanas estava ele na rua por vontade própria. Fiel de cartório. Contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império. Carteiro. E outros empregos foram abandonados logo depois de obtidos. Ai, quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais do que dívidas, ainda que poucas. Ele morava com um primo que era entalhador de ofício. Depois de várias tentativas de obter um emprego, Candinho resolveu adquirir o ofício do primo, de quem, aliás, já tinha tomado algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas relevos comuns para cadeiras, garras para sofás. Queria ter no que trabalhar quando casasse. E o casamento não se demorou muito. Contava ele 30 anos. E Clara? 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cosia com ela.
Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco. Mas os namorados queriam apenas matar o tempo. Não tinham outro empenho. Vinham às tardes, olhavam muito para ela olhava muito para eles. E à noite ela se recolhia à costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixava saudades, nem lhe acendia desejos, talvez não soubesse nem o nome de muitos deles. Queria casar, naturalmente. Mas como dizia a tia Mônica, era um pescar de caniço a ver se o peixe pegava. Mas o peixe passava ao longe. Algum que parava só queria estar à roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir a outras. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era aquele, o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile. Tal foi, para lembrar o primeiro ofício do namorado, tal foi a página inicial daquele livro, que devia sair mal composto e pior brochado. O casamento fez-se 11 meses depois e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade do que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes, mas diziam que ele era muito dado a patuscadas. Tanto melhor, dizia a noiva. Pelo menos não caso com defunto. Não, defunto não, mas é que... E não diziam o que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre em que eles foram se abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, ainda que viesse a agravar a necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, disse a tia à sobrinha. Ah, Nossa Senhora nos dará de comer, titia, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter feito essa advertência ou ameaça antes, quando o Cândido Neves foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas e o casamento seria uma festa como foi. Nesse mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar, ai, corta a jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objetos de trocados. Clara, Neves, Cândido. Não davam o que comer, mas davam o que rir. E o riso digeria-se sem esforço. Ela cozia ainda mais. E ele saía a empreitadas de uma coisa e outra, não tinha emprego certo. Nem por isso abriam mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar esperando na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança. Varão ou fêmea? Era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos.
Deus nos há de ajudar, titia. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais do que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade. E assim era preciso, porque além das costuras pagas, tinha que ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela. Vivia já com ela. Ai, media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas. Ai. A porção era escassa. Os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que com má vontade. Vocês verão a triste vida, dizia ela. Mas as outras crianças não nascem também? Perguntou Clara. Nascem, mas tem sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. Certa como? Certa. Um ofício, um emprego, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem gasta o seu tempo? Cândido Neves, quando soube daquela advertência da tia, foi ter com ela, não áspero, mas muito menos manso do que de costume, e lhe perguntou se alguma vez já deixara de comer. A senhora só jejuou ainda pela Semana Santa. E isso mesmo quando não quis jantar comigo. Nós nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem sei, mas somos 3. Seremos 4. Não é a mesma coisa. O que quer a senhora então que eu faça, além do que eu faço? Uma coisa mais certa. Veja, o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou no sábado, todos têm um emprego certo. Não fique zangado, Candinho. Não digo que seja vadio, mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa semanas sem vintém. Mas aí vem uma noite que compensa tudo. Preto fugido sabe que comigo não brinca. Deus não me abandona, não. Alguns nem resistem. A maioria se entrega logo. Cândido Neves tinha glória nisso. Falava de esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria, fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador. Como abrir a mão de outros, muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Exigia apenas força, olho vivo, coragem, paciência e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os costumes e os sinais de um escravo fugido, não gastava muito tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Já tinha acontecido mais de uma vez dele estar em alguma esquina, conversando de coisas remotas, quando via passar um escravo como os outros. Descobria logo que ia fugido, quem era, o nome, o dono, onde residia e a quantia de gratificação. Ele então interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não pegava logo. Espreitava um lugar azado e, de um salto, tinha a gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam. Mas, em geral, ele os vencia, sem o menor arranhão.
Um dia, os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já como dantes meter-se às mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si, numa corda, foi aos jornais, anotou os anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir. Sem os pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida tornou-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal, comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha tempo nem de remendar a roupa ao marido, tamanha era a necessidade de costurar para fora. Tia Mônica ajudava, é certo. E Cândido Neves, quando chegava em casa à tarde, via-se-lhe pela cara que não trazia vintém, jantava e saía de novo à cata de algum fugido. Já lhe acontecia, ainda que raro, de enganar-se de pessoa e pegar em escravo fiel que ia a serviço do seu senhor. Tamanha era a cegueira da necessidade. Certa vez, ele pegou um preto livre. Desfez-se em 1000 desculpas, mas levou uma boa soma de murros que lhe deram os parentes do homem. Era só o que lhe faltava, Candinho. Deixe disso, deixe essa vida, arrume outra ocupação. Cândido Neves gostaria realmente de fazer outra coisa, de mudar de ofício, de mudar de pele, mudar de pessoa. O pior é que não achava nada à mão que pudesse aprender depressa. Então, continuava. A natureza ia andando. O feto crescia até fazer-se pesado à mãe antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias e necessidades, não mais do que o 9º, cuja narração eu dispenso também. É melhor dizer apenas dos seus efeitos, que não poderiam ser mais amargos. Não, tia Mônica, não! Bradou Cândido Neves, recusando um conselho que me custa falar, quanto mais um pai ouvir. Isso nunca, tia Mônica, nunca! Foi na última semana do derradeiro mês que tia Mônica dera ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não poderia haver palavra mais dura de se ouvir a 2 jovens pais que espreitavam a criança para vê-la, para guardá-la, para beijá-la, para vê-la rir, engordar, pular. Enjeitar quê? Enjeitar como? Cândido Neves arregalou os olhos para a tia e deu um murro na mesa de jantar. A mesa, que já era velha e desconjuntada, quase se desfez inteiramente. Clara interveio. Titia, não fala por mal, Candinho. Não foi por mal. Por mal? Por mal ou por bem? Digo que é o melhor que vocês têm que fazer. Vocês devem tudo. A carne e o feijão vão faltando. Se não entrar algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo, mais tarde, quando o senhor tiver uma vida segura, os filhos que vierem serão bem recebidos, com maior cuidado que este ou mais.
este será bem criado, sem lhe faltar nada? Por acaso a roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém. Ninguém morre à toa. Enquanto que aqui é certo morrer. Se viver a míngua. Enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e meteu-se na alcova. Ela já tinha insinuado essa solução antes, mas não assim, com esse calor, com essa franqueza, com essa crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido como a amparar-lhe o ânimo. Candinho fez uma careta e chamou maluca a tia, em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por uma batida à porta da frente. Quem é? Perguntou o marido. Sou eu. Era o dono da casa, o senhorio, credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Ele fez questão que o dono da casa entrasse. Não é preciso. Por favor. O credor entrou, recusou sentar-se, deitou a vista aos móveis para ver se daria alguma coisa à penhora. Achou que pouco. Vinha pelos aluguéis atrasados. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, poluía na rua. Não tinha trabalhado para regalo dos outros. Isso aqui não. Ao vê-lo, ninguém diria que ele era o proprietário. Mas a palavra supria o que faltava ao gesto e Cândido Neves, o pobre Cândido Neves, achou melhor calar a retorquir. Ainda fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo, mas o dono da casa não cedeu mais. 5 dias, ou rua. Repetiu ele, metendo a mão na maçaneta da porta e saindo. Cândido Neves saiu pelo outro lado. Nesses lances, ele não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo, não sabia como, nem onde, mas contava. Demais foi aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos. Em vão, ele os buscava há muito. Gastou algumas horas sem proveito na rua e voltou a casa. Depois de 4 dias, não encontrou recursos. Ainda lançou mão de empenhos, foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais do que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não encontravam casa, não contavam com ninguém que lhes pudesse emprestar. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve arte de alcançar aposento para os 3 na casa de uma viúva velha e rica que lhes prometeu emprestar os quartos baixos da casa atrás da cocheira para os lados de um pátio. Tia Mônica teve arte também de não contar nada aos 2, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse por alcançar um meio seguro de obter dinheiro, de arrumar a vida, enfim. Tia Mônica ouvia as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas também sem as consolar. Quando eles fossem obrigados a sair da casa, ela os faria espantar com a notícia do obséquio e eles iriam dormir melhor do que cuidassem.
E assim se fez. Postos para fora da casa, passaram ao aposento de favor. E 2 dias depois, nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme. E a tristeza também. Tia Mônica insistia em dar a criança a roda. Se você não quer levá-la, eu posso ir. Eu vou até a Rua dos Barbonos. Cândido Neves disse que não, que esperasse. Ele mesmo a levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais queriam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas como chovesse à noite, assentou o pai de levá-lo à roda na noite seguinte. Nesta, ele reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações da maior parte eram apenas promessas. Algumas traziam a soma escrita ou escassa. Mas uma subia a 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata. E vinham as indicações de gesto e vestido. Cândido Neves já andara a pesquisá-la sem melhor fortuna, tanto que até abrira mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Mas agora, a vista nova da quantia e a grande necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande derradeiro esforço. De manhã ele saiu a ver e indagar pela Rua do Parto, Rua da Ajuda, que era onde a escrava parecia andar segundo o anúncio. Não achou. Apenas um farmacêutico se lembrava vagamente de ter vendido uma droga qualquer a uma pessoa que trazia os sinais indicados há uns 3 dias, mais ou menos. Cândido Neves, que parecia falar como proprietário da escrava, agradeceu cortesmente e saiu. Não foi mais feliz com os outros fugidos de gratificação escassa ou incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. Tia Mônica já arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal podia esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica tinha lhe guardado. Não tinha fome, disse. E era verdade. Ainda cogitou 1000 modos de ficar com o filho, mas nenhum prestava. Não podia esquecer o albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhe a criação do menino. Seria maior miséria, podendo ser que ele encontrasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu então à esposa que desse ao filho o resto de leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu, o pai pegou dele e saiu em direção à Rua dos Barbonos, a roda dos enjeitados. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele, é certo. Também é certo que ele
o abraçava muito, o agasalhava muito, o beijava e cobria-lhe o rosto para protegê-lo do sereno. Quando chegou à Rua da Ajuda, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo mais tarde que puder, hei de entregá-lo mais tarde que puder, hei de entregá-lo mais tarde que puder. Mas não sendo a rua infinita e nem sequer longa, viria a acabar. Foi então que lhe ocorreu pegar um dos becos que ligavam aquela à Rua da Ajuda. Quando chegou no final do beco, ele viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a escrava fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Deixo apenas um adjetivo. Um adjetivo basta. Digamos, enorme. A escrava desceu, Cândido Neves desceu atrás. A poucos passos estava a farmácia na Rua da Ajuda, ali onde o Cândido Neves obtivera a informação que referi acima. Ele entrou, achou o farmacêutico e pediu a fineza de guardar a criança por alguns momentos, que ele viria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de falar nada. Saiu rápido, atravessou a rua e foi até o ponto em que poderia pegar a mulher sem dar sinal de alarma. Quando ela já estava no extremo da rua, para descer a rua de São José, ele se aproximou dela. Era ela mesmo. Era a escrava fugida. Arminda! Bradou ele, conforme nomeava o anúncio. A escrava virou, sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo pegado já a corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, é que ela percebeu e quis fugir. Mas era já impossível. Cândido Neves, com suas mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia-lhe que andasse. A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais rápida do que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria ajudá-la. Então ela pediu que ele lhe soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor. Se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe pelo amor dele que me solte. Me solte, meu senhor moço. Eu serei sua escrava. Eu vou servi-lo pelo tempo que o senhor quiser. Me solte, meu senhor moço, me solte. Não quero demoras. Siga! Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de alguma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e que provavelmente lhe mandaria dar açoites, coisa em que no estado em que ela estava seria muito pior de sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar açoites. Você é que tem culpa. Quem manda fazer filhos e fugir depois? O Cândido Neves ia arrastando a escrava pela Rua dos Ourives em direção à Rua da Alfândega, que era onde morava o senhor. Ali, na esquina dessa rua, a luta cresceu. A escrava colocou os pés à parede e recuou com toda a força, inutilmente, não conseguindo mais do que, apesar da casa ser próxima, demorar mais tempo em lá chegar do que devera. Chegou, enfim. Arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa e atendeu ao chamado e ao rumor. Aqui está a escrava fugida, falou Cândido Neves.
É ela mesma. Meu senhor! Anda! Entra! Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor pegou a carteira e tirou os 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor dizia novamente à escrava que entrasse. Ali, no chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo. Entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono, Cândido Neves viu todo o espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia voltar à Rua da Ajuda, à farmácia, e lá onde tinha deixado o seu filho. Foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do espetáculo, as consequências do desastre. Voltou, entrou na farmácia, achou o farmacêutico sozinho, sem o filho que ele tinha entregado, quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou logo tudo a tempo, e o filho está lá dentro, o menino está lá dentro, a família está cuidando dele. Os 2 entraram, então, e o pai recebeu o filho com a mesma fúria com que tinha pegado a escrava momentos antes. Fúria diversa, naturalmente. Fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu dali às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para casa, com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do menino, uma vez que trazia os 100.000 réis. Tia Mônica disse, é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta a jaca assim, assim, assim. Mexe com o pé. Ai, ai, em feitiço tem. Ai, corta meu benzinho. Assim, assim. João Pedro Matos Pinto tinha 14 anos. Ágata Vitória Salles Félix tinha 8 anos. Cauê Ribeiro dos Santos tinha 12 anos. Cauã Rosário tinha 11 anos. Marcos Vinícius da Silva tinha 14 anos. Douglas Martins Rodrigues tinha 17 anos. Eduardo de Jesus Ferreira tinha 10 anos. Cláudia Silva Ferreira tinha 38 anos. 4 filhos. Marisa de Carvalho Nóbrega tinha 48 anos. 5 filhos. Arminda. E tantos outros. E
tantas outras. Muito obrigada. Agradeço muito a presença virtual e calorosa de todos e todas. Muito obrigada. Esse foi o Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, e com a Cia Blimunda. Agradeço também a produção daqui de casa, minha companheira Tati, e a minha filha Lara, de quase 6 anos, minhas produtoras, a Lara, minha produtorinha incansável. E é isso. Agradeço muito. Até a próxima.